Bom dia, turma. Bom dia, professor Luciana Taíde. Então, eu me chamo Marina de Melo e sou uma das componentes do Grupo 4, o grupo que vai realizar uma abordagem sobre a Escola da Jurisprudência dos Interesses e a Escola da Jurisprudência dos Valores. O nosso grupo ele é composto por Fernanda de Melo, João Pedro Cardoso, Lucas Vanderlei, Maria Laura, Rodrigo Oliveira, Stephanie Freitas e Yasmin. Nós iniciaremos a nossa apresentação dando início com a Escola da Jurisprudência dos Interesses e o seu contexto histórico. Bom, após a unificação da Alemanha, o positivismo científico da pandectística foi progressivamente dando lugar a um positivismo legalista que era baseado no estudo das leis nacionais. Todavia, esse nascimento ele se concretizou sob diversas críticas, uma vez que nessa época as ideias de cunho social e teológica elas já haviam mudado a concepção do direito e também o ofício dos juristas. Dessa forma, em razão dessas críticas, a jurisprudência alemã ela buscou um equilíbrio entre as tendências tradicionais formalistas e as ideias sociológicas mais renovadoras. Dessa forma, em contraposição à jurisprudência dos conceitos, nasce na Alemanha, na segunda metade do século XX, inspirada pela obra do Rodolfo John Jering, a Escola da Jurisprudência dos Interesses, que contou como principal expoente o Philipp Reck. Essa escola ela converteu os valores inflexíveis dos conceitos legislativos por uma ponderação de interesses, assim como uma avaliação de interesses diante de uma situação complicada. Podemos também afirmar que a ideia dessa escola é a execução do direito positivo inserido nos limites socialmente adequados dentro da sociedade. Bom dia, turma. Sou o Lucas Vanderlei e vou falar um pouquinho sobre a diferença entre a jurisprudência dos interesses e a jurisprudência dos conceitos. É para ter em mente que existe uma crítica moderada. Por quê? Porque a jurisprudência dos conceitos ela é positivista. E na jurisprudência dos conceitos, você parte da norma e você faz uma espécie de destilação química. Você vai extraindo da norma os conceitos basilares que a afundam. E você termina fazendo na jurisprudência do conceito uma análise hermenêutica, uma análise da norma a partir da própria norma e gerando conceitos jurídicos e a partir da ciência do direito. Na jurisprudência dos interesses, nós não nos opomos nessa escola à visão sistêmica do direito. Nós achamos isso até muito positivo. Mas nós estamos nessa escola dos interesses em outro método, em um método teleológico. Você vê o direito enquanto fim. Qual é o fim que aquela norma tem? Qual é o fim que aquele direito está buscando? E nós não excluímos nessa análise de destilação, né, desse fim da norma, nós não excluímos os elementos sociais, que era uma coisa que na dos conceitos já era muito presente, uma justificativa do direito per si, na jurisprudência dos conceitos. Na dos interesses, não. Nós partimos de que o direito surge do conflito de interesses da sociedade. E o direito surge, a partir do legislador, naquilo que é materialmente importante a ser protegido. O interesse social importante a ser protegido. E é nesse o ponto que o legislador legisla, e é nesse o fim para o qual o direito segue. Da proteção desse interesse socialmente importante a ser protegido. Olá, bom dia. Eu me chamo Maria Laura e dando continuidade às explicações sobre a jurisprudência dos interesses, eu vou falar sobre o fundador da escola e seu principal defensor, o Philipp Reck. Ele foi um jurista alemão de ascendência russa que viveu ali por volta do final do século XIX e início do século XX, que tinha como base para a compreensão do seu pensamento o termo interesse criado pelo mesmo. Para o autor, ademais, era a função da atividade judicial satisfazer as necessidades da sociedade em sua vida comunitária. Assim, o termo interesse significaria o conjunto de desejos, aspirações de uma comunidade jurídica, aspirações essas que poderiam ser tanto de ordem material quanto de ordem imaterial, como a religião e a moral.
Assim, não é difícil de perceber que poderia haver conflitos de interesses nessa sociedade. E aí que entra o papel do magistrado. Para Heck, era função do intérprete ter o microscópio jurídico, um instrumento que pudesse facilitar da melhor forma a interpretação justa e correta das leis. Então, em um possível conflito de interesses, o jurista ele deveria fazer um balanceamento deles, compreendendo qual deveria prevalecer naquele caso concreto. Mas, é claro, observando o desejo do legislador e o desejo da lei. Assim, embora ele tenha dado um avanço com relação a uma pesquisa sociológica dos interesses, de certa maneira ele continua com uma forte dimensão legalista. Por isso, é papel do jurista não apenas aplicar as leis, mas também analisar se elas correspondem às vontades sociais. Isso se estende à figura do legislador. Para Heck, na sua teoria genética dos interesses, legislar seria um sinônimo para delimitação de interesses, visto que é papel do legislador proteger e assegurar as vontades da sociedade. Nesse sentido, interesses e norma tinham uma relação dúplice. Ao mesmo tempo em que as normas elas surgiam a partir dessa delimitação dos interesses, ela também servia para assegurar que conflitos de interesses fossem solucionados. Assim, esses desejos, essas aspirações da sociedade eram tanto as causas da norma como também o objeto delas. Diante de tudo o que vimos até agora sobre a escola da jurisprudência dos interesses, podemos fazer uma diferenciação entre a escola exegética e o pensamento de Philip Heck. Para Heck, embora seja legalista, ou seja, acreditasse na restrição da vontade judicial e na vontade da lei, ele pensava que existia algo além da lei, que seria exatamente os interesses, embora devesse seguir aquela ideia da vontade do legislador. E o segundo ponto de fissura seria que o ordenamento jurídico ele não é completo, ele tinha lacunas, mas essa problemática seria resolvida por meio do microscópio jurídico. Por fim, nesse slide, podemos ver um texto retirado do artigo de Lei de Souza, que resume bem o que era o papel do jurista nessa escola da jurisprudência dos interesses. Em primeiro lugar, o jurista ele deveria obediência às regras do direito positivo, adequando os interesses em lide. Contudo, a sua valoração deve observância à valoração já feita pelo legislador. E o segundo ponto é que, ante a inexistência de norma a ser aplicada no caso concreto, ou quando existirem, mas forem contraditórias, o juiz deve iniciar uma busca para subsumir do ordenamento uma solução ao caso concreto que se alinhe com o que o legislador já tinha definido, num processo de analogia pela literalidade da lei. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é João Pedro Cardoso, eu sou componente do Grupo 4 e eu vou falar aqui um pouquinho mais para vocês sobre o método da interpretação teleológica. Mas o que seria um método de interpretação, João? O que seria um método da interpretação teleológica? Vamos lá, vou explicar tudo para vocês. Dentro do objeto de estudo da hermenêutica, o processo da interpretação ele tem o objetivo de atribuir sentido e alcance para as interpretações jurídicas. Então ele vai funcionar como um elo de ligação entre o texto legal e a atividade valorativa. Então, de início, algumas distinções devem ser feitas entre o termo interpretação e o termo hermenêutica. Em muitos casos, eles podem ser considerados tendo o mesmo sentido, só que existem algumas diferenças. A primeira, a hermenêutica, ela estuda os processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do direito, assim como sistematizar esse processo. Já a segunda, a interpretação, ela tem o objetivo de atribuir o sentido e alcance, como eu falei anteriormente, às expressões jurídicas. A interpretação jurisdicional propriamente dita, ela funciona com o objetivo de proporcionar e delimitar o alcance normativo de uma fonte jurídica, ligando dois pontos: o fato que propriamente aconteceu e o que aquela fonte jurídica visa resguardar. Então, essa atividade interpretativa ela é indispensável para os operadores de direito, só que ela só deve ser aplicada em casos específicos, ou seja, ela não deve ser aplicada em todos os casos.
ela só deve ser aplicada nos casos em que ocorra uma falta de clareza notável ou quando houver algo mais profundo a ser investigado, como uma obscuridade ou alguma ambiguidade ou até uma pobreza no texto daquela norma jurídica. Passada essa explicação sobre o que é o método de interpretação, vou falar aqui para vocês o que seria o método de interpretação teleológica. Esse método ele busca encontrar a finalidade da norma jurídica, procurando entender o seu princípio e a razão de ser. Então, além disso, ela objetiva o valor, mapear o valor e mapear o bem jurídico que aquele ordenamento, que aquela norma jurídica visa resguardar. Então, esse método ele encontra respaldo no artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, que nesse artigo, essa lei ela delega ao magistrado a competência da aplicação da norma jurídica de forma que essa aplicação atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum. Então, é isso que essa lei vem trazer, esse é o respaldo desse método de interpretação. Mas, como a lei não é clara sobre a aplicação do método, e como eu disse anteriormente, ele não deve ser aplicado em todos os casos, a doutrina ela vem para suprir essa necessidade. Então, Carlos Maximiliano ele vem para apontar algumas regras norteadoras que vão nortear o emprego do processo teleológico. Então, existem basicamente 4 pontos que vão dar esse norte. O primeiro ponto é: as normas elas devem ter um fim de acordo com a idêntica execução. Então, elas não podem ser entendidas, as normas não podem ser entendidas de forma que elas produzam decisões diferentes sobre alguma coisa que tem o mesmo objeto. Então, essa é a primeira regra. A segunda é: se o fim da aplicação da norma ela advém de várias outras normas, cada uma dessas várias outras normas elas devem ser compreendidas em conjunto de forma que ela corresponda ao objetivo central, ao objetivo final. A terceira regra é que o texto normativo ele deve ter um sentido em que ele sempre resulte em favor de quem a lei visa proteger, de quem aquela norma jurídica visa proteger, e nunca em seu prejuízo e nunca em seu desfavor. E a quarta regra é a seguinte: os títulos, as epígrafes, o preâmbulo e a exposição de motivos das normas, elas sempre vão auxiliar o magistrado a reconhecer o fim daquela norma, para que o método de interpretação ele possa ser melhor aplicado. Então, essas são as 4 regras que Carlos Maximiano vem trazer para delimitar melhor o emprego do processo teleológico. Olá pessoal, agora eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre os casos práticos da Escola de Jurisprudência dos Valores e da Escola de Jurisprudência dos Interesses. Na Escola de Jurisprudência dos Valores, existe uma herança muito grande dessa escola na formação da decisão com efeito vinculante que foi atribuída ao STF. Então, essa decisão com efeito vinculante, como ele é admitido pela jurisprudência dos valores, ele concede às decisões de controle abstrato de inconstitucionalidade a força normativa. Então, essas decisões elas vão ser transformadas em discursos normativos e vão ter essa força vinculante para o judiciário. Então, isso foi observado pelo doutrinador Souza Cruz em 2004, e ele observa também que a doutrina brasileira ela tem uma influência do pensamento e das decisões alemãs que muito se iguala à jurisprudência dos valores. Então, vai deixar um legado de subordinação do judiciário a essas decisões das cortes constitucionais. Então, falando um pouquinho mais sobre a Escola de Jurisprudência dos Interesses, cabe citar aqui as regras de interpretação que eu já falei anteriormente, que são trazidas pela Lei de Introdução ao Código Civil e reflete a teoria tradicional que vem sendo trazida por muitos teleológicos que dominavam o senso comum naquela época. E, além disso, ele reafirma o ideal de um sistema jurídico completo quando a lei afirma
que o seguinte artigo, que é o artigo 4º, que diz o seguinte: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, nesse ponto, a lei ela oferece ao juiz apenas a possibilidade de utilizar critérios intrassistemáticos para o tratamento daquele caso concreto, quando a legislação for omissa. Então, vai fechar as portas para a utilização da equidade ou de algo próximo à livre investigação científica. Então, esses dois casos refletem os casos práticos das duas escolas de jurisprudência. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Joyce e a partir de agora vamos apresentar um pouco sobre a Escola Jurídica da Jurisprudência dos Valores. Entre o final do século XIX e o início do século XX, aconteceram várias mudanças no pensamento jurídico. O justnaturalismo estava dando espaço ao positivismo jurídico. Esse positivismo teve 3 fases, a última delas, a da jurisprudência dos valores. O fim da Segunda Guerra Mundial representou um marco para a iniciação de uma nova ordem social, política e jurídica, porque foi um período em que os ideais de condições de vida e igualdade estavam sendo desenvolvidos. Foi nesse contexto que surgiu a Escola Jurídica da Jurisprudência dos Valores, que afirma que a interpretação da lei deveria ser feita segundo os valores por ela tutelados, onde a vigência do direito positivo não é negada, mas confirmada junto aos valores. E é por isso que acredita-se que a jurisprudência dos valores é mais uma continuidade do que uma ruptura com o método da jurisprudência dos interesses. Essa escola traz como pensamento filosófico o dever de auxiliar o julgador a identificar valores presentes no direito em um dado conflito. A consequência desse pensamento está presente na própria forma de legislar, onde o julgador teria maior abertura nos textos legais e ficaria responsável por ponderar esses valores nos casos concretos. Olá, meu nome é Fernanda e agora nós vamos dar continuidade à nossa discussão falando um pouco sobre as diferenças entre a Escola da Jurisprudência dos Interesses e a Escola da Jurisprudência dos Valores. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que a Escola da Jurisprudência dos Valores ela trouxe muito mais uma relação de continuidade do que de ruptura com a escola anterior. Isso porque as duas escolas elas fazem uso do mesmo procedimento, que é a ponderação para a aplicação da norma. Então, a diferença entre elas reside justamente no método, né? Na forma com a qual vai se dar essa ponderação. Então, por um lado, a gente tem a Escola da Jurisprudência dos Interesses, que tem uma pretensão quase sociológica de retornar ao momento da edição da norma para buscar os interesses que foram privilegiados pelo legislador, e assim aplicar esses mesmos interesses no caso concreto. Pelo outro lado, a gente tem a Escola da Jurisprudência dos Valores, em que a preocupação não é mais com a atividade do legislador, mas do julgador. Então, o julgador ele tem o dever de captar os valores que estão fundamentando a norma e que estão sendo privilegiados pela norma, para assim aplicá-los ao caso concreto. Então, por um lado, a jurisprudência dos interesses tem um foco maior na atividade do legislador e a jurisprudência dos valores tem um foco maior na atividade do próprio julgador. Então, é possível dizer também que a atividade, a escola dos interesses, ela tem um pensamento teleológico, ou seja, voltados para fins, esses fins que foram determinados pelo legislador. E a escola da jurisprudência dos valores, ela tem um pensamento chamado de voltado para valores, né? E, por fim, vale lembrar que a jurisprudência dos valores ela é referida por alguns autores, como Larens e Lamego, como a perda das certezas jurídicas. Isso quer dizer que existe uma margem muito maior para a criação, para a atividade de criação e para a liberdade do julgador na aplicação do direito. Bom dia, eu me chamo Yasmin e eu vou dar continuidade à nossa apresentação falando sobre o ponto do Judge-Made Law, ou o direito feito pelos juízes, e a sua relação com a jurisprudência dos valores. E é importante começar aqui dizendo que o raciocínio da jurisprudência dos valores parte da admissão da existência de uma dimensão axiológica concreta e objetiva que permeia toda a ordem normativa. Diante disso, a escola atribui ao juiz a aptidão de interpretar e fazer prevalecer valores,
E como nós vimos, uma das principais características dessa escola é justamente a valorização do papel do juiz, que vai ser a figura a qual mais se dará ênfase. E é bem verdade que esse tipo de entendimento pode dar margem para uma hermenêutica pautada no decisionismo judicial e acabar, inclusive, por justificar um direito arbitrariamente criado pelos tribunais. E essa questão vai ser uma das principais críticas direcionadas à escola da jurisprudência dos valores. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre as críticas que foram feitas no tópico que vai ser apresentado em seguida. Bom dia a todos que estão assistindo esta gravação. Eu vou falar um pouco sobre a crítica à jurisprudência dos valores. Então, primeiro de tudo é que, dentre os teóricos dessa escola, não há um consenso de como chegar a esses valores, como descobri-los, como determiná-los. Um dos principais críticos dessa escola foi o filósofo alemão Jürgen Habermas. Ele criticava o fato dos valores terem um caráter diferente das normas e princípios. O caráter dos valores ele seria teleológico e já as normas e princípios teriam um caráter deontológico. E por esta razão, por essa diferença entre os dois, entre essas duas coisas, isso abriria caminho para o Tribunal Constitucional se tornar o que ele classificou como uma agência autoritária. Ele viraria um legislador concorrente, mas, diferentemente do Poder Legislativo, do Congresso, da Assembleia Geral, seja o que for, ele careceria de legitimidade. Lenin Streck ele faz uma crítica à importação e recepção dessa teoria aqui no Brasil, porque, pelo menos lá na Alemanha, havia uma razão de ser, ela havia uma razão de ser essa fuga da legalidade, porque a Constituição alemã, se não me engano, de 1949, havia sido outorgada, né, pelos aliados, e já a Constituição aqui no Brasil ela foi democraticamente construída. Então, diferentemente do povo alemão que não foi ouvido naquele contexto, o povo brasileiro foi ouvido. Então, não faz muito sentido você fugir da legalidade. No nosso caso,